Boa tarde. A Madeira pode cumprir a meta de energias renováveis definida para 2030 muito antes do prazo, com a empresa de eletricidade a admitir que a região está em condições de antecipar o objetivo de 55% de penetração renovável. Francisco Taboada diz que o primeiro trimestre deste ano já ultrapassou essa fasquia. Nós tínhamos e temos um marco de chegar aos 55% de penetração renovável em 2030. Nós já temos um sinal muito positivo sobre isso, de que provavelmente vamos antecipar essa meta, porque no primeiro trimestre deste ano nós já chegamos aos 56% e, portanto, embora seja só num trimestre, e o resto do ano naturalmente costuma ser menos bom em termos de renováveis, mas isso já dá uma indicação de que, no caso da Madeira, nós julgamos que vamos cumprir essa meta. O presidente da empresa de eletricidade da Madeira sublinha que o valor diz apenas respeito aos primeiros 3 meses do ano, normalmente mais favoráveis à produção renovável. Ainda assim, considera que o sinal é claro, a Madeira está mais perto de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e Francisco Taboada lembra que o aumento das renováveis já teve impacto direto na fatura energética da região. Só no ano passado foram poupados cerca de 50 milhões de euros em combustível. Só para lhe dar uma ideia, com o aumento das energias renováveis que nós acabamos de referir há pouco, nós só no ano passado poupamos cerca de 50 milhões de euros em combustíveis que não foram usados porque nós usamos a energia renovável. E, portanto, isso também é um fator. Nós não vamos ter energia necessariamente gratuita, porque é preciso ter sempre as centrais térmicas, porque no verão, quando não houver água e houver eventualmente menos sol, temos de ter as centrais térmicas. Portanto, quando não houver recursos naturais, não podemos dizer às pessoas que ficam sem energia e, portanto, há de haver sempre um custo da tarifa. Mas, naturalmente, que quanto maior for a produção renovável, melhor é o ambiente, menor é a dependência do exterior e, naturalmente, tendencialmente, menores serão as tarifas no futuro. O responsável associa estes resultados ao investimento feito na última década. O Governo Regional e a empresa de eletricidade aplicaram mais de 250 milhões de euros em energias renováveis. Nós, região autónoma da Madeira, temos feito um investimento muito grande nas energias renováveis. Em particular, nos últimos 10 anos, o Governo Regional investiu mais de 250 milhões de euros só nas energias renováveis. E, portanto, desde 2010 que não há nenhum investimento em recursos fósseis, portanto, em centrais térmicas. Aumentamos a produção de energia renovável nos últimos 5 anos de 27% para 37%, portanto um aumento de 10%, que é muito significativo, e por outro lado, a percentagem apenas sobre a produção renovável foi nesses 5 anos, de cerca de 46%, e portanto isso dá a ideia do significado e da importância que a Madeira e que o Governo da Região Autónoma da Madeira e através da empresa de eletricidade colocam no desenvolvimento das energias renováveis, por forma a que a Madeira seja cada vez mais independente dos recursos do exterior, dos recursos fósseis. Apesar da aposta nas renováveis, Francisco Taboada admite que as centrais térmicas continuarão a ser necessárias para garantir o abastecimento quando não houver recursos naturais suficientes. Questionado sobre a pobreza energética, o presidente da empresa de eletricidade diz não ter dados específicos, ainda assim destaca a tarifa social com um desconto de 33% para as famílias mais carenciadas e afirma que nos últimos 6 anos o aumento médio anual da eletricidade na Madeira foi de apenas 1%. Não tenho dados da pobreza energética, tenho apenas um dado que é o da tarifa social, em que nós, empresa de eletricidade, temos uma tarifa para as pessoas mais carenciadas com um desconto de 1/3 um desconto de 33% sobre a tarifa normal. Há aqui um dado também interessante, é que na Madeira nós temos conseguido que nos últimos 6 anos o aumento da energia foi apenas de 1% ao ano. Isto comparado com o valor da inflação, com
com o aumento dos bens essenciais dos supermercados, com o aumento dos combustíveis em geral, julgamos que é um valor perfeitamente aceitável e, portanto, não é por aí que as pessoas têm menos qualidade de vida e que os seus problemas económicos aparecem. As declarações foram feitas à margem do Fórum Europeu Garantir a Segurança Energética em Regiões Ultraperiféricas, que decorreu esta manhã no Museu Casa da Luz. Os incêndios voltaram hoje ao centro do debate político na Assembleia Legislativa da Madeira. A prevenção, a falta de limpeza nas serras e a proliferação de plantas invasoras marcaram a discussão parlamentar. Rafael Nunes, do Juntos pelo Povo, acusou o Governo Regional de falar em prevenção, mas deixar crescer o mato, a craqueja e a giesta, aumentando o risco de incêndio. Os mesmos que chamaram os jornalistas para dizer que querem atacar o fogo na serra antes de chegar às casas, são os mesmos que deixam uma proliferação de mato, de craqueja e de giesta que dá para ver do mar. Conseguimos ver do mar. E são também os mesmos que em tempos andavam a plantar plantas invasoras nas bermas das estradas para embelezar as serras. E não foi assim há tanto tempo quanto isso. Apesar de serem proibidas, estas plantas foram plantadas nas bermas das estradas. Mas segundo os deputados do PSD de então, e eu estava cá para assistir, foram plantadas plantas exóticas invasoras porque, e cito, estas crescem mais rápido. É esta a justificação. Estas crescem mais rápido. Ignorando que é exatamente este o problema. Mas já que falamos de combate aos incêndios, porque prevenção é o que é, onde é que está o segundo meio de combate aéreo que o vosso Governo da República ia mandar para a Madeira a 1 de julho do ano passado? E eu pergunto, já chegou? Já foi construído? Já vem a caminho? Porque a nossa memória não é curta. E não nos esquecemos das promessas que vossas excelências usaram para eleger Montenegro para Primeiro-Ministro. Também Sílvia Silva apontou o dedo ao Governo Regional. A deputada socialista afirmou que a Madeira está dominada por espécies invasoras e que o Executivo perdeu a batalha no controlo da vegetação. Todos os anos, perto da época crítica dos incêndios, o Governo e a maioria reforçam campanhas de propaganda para fazer crer à população que está tudo sob controle. Este ano, Sr. Deputado, sem dinheiro da Europa para reflorestações e sem áreas florestadas para visitar, porque entretanto foram engolidas pelas invasoras, o Governo usa as páginas dos jornais para esconder o risco a que os madeirenses estão sujeitos. Mas a realidade é que o território da Madeira está dominado pelo amarelo fogo da giesta e carqueja, que mostra que o Governo Regional perdeu efetivamente a batalha contra as invasoras. Do lado do PSD, Joana Silva defendeu o trabalho do Governo, feito na proteção civil e no reforço da vigilância. A deputada lembrou que há mais de 60 locais sob patrulhamento. Eu gostaria de lembrar aqui aos senhores deputados que pela primeira vez, e é inédito no país, nós temos o Exército protocolado com o sistema de monitorização da nossa região em termos de risco. Nós temos um DECIR que atualmente funciona o ano inteiro e que vai empenhando diferentes níveis consoante a altura do ano. Tudo isto foi uma aposta que tem sido feita na maior capacitação do nosso sistema regional de proteção civil. Para os senhores deputados terem ideia, isto abrange uma área enorme de toda a nossa região. Nós temos mais de 60 locais de patrulhamento destas equipas que fazem vigilância ativa. Nós temos mais de 9.414 meios empenhados operacionais nesta vigilância. Para terem ideia, só no último ano foram feitos mais de 3.500 patrulhamentos nesta área, para além de todo o reforço que foi feito a nível daquelas que são as nossas corporações e associações humanitárias de bombeiros, com os 770 bombeiros que nós temos neste momento ao dispor da nossa população. Joana Silva, que falava no momento em que defendia um novo sistema regional de monitorização e comunicação de risco, de alerta especial e de aviso à população em situações de maior risco. E foi aí que as críticas da oposição subiram de tom. Hugo Nunes, do Chega, disse que o partido vai votar a favor do diploma, mas acusou o PSD de ter deixado a Madeira sem um sistema de aviso moderno durante anos. Vamos poupar os madeirenses à habitual encenação desta casa e falar de forma direta. Porque a segurança do nosso povo não é palco para a autopromoção. O Chega vai votar a favor deste projeto
Vai. Votamos a favor porque não somos irresponsáveis, porque a segurança das populações está acima de qualquer guerrilha partidária e porque o sufoco de quem vive nas encostas fustigadas por incêndios e aluviões exige respostas. Mas desenganem-se se acham que o nosso voto favorável é um aplauso à vossa incompetência. É sim uma exigência de ação que vossas excelências andaram a adiar. O PSD devia ter vergonha de trazer este diploma a este Parlamento com a posse de quem descobriu a pólvora. Este projeto adapta uma lei nacional de janeiro de 2019. Andaram mais de 7 anos a dormir à sombra do poder e a apanhar banhos de sol na praia do Porto Santo, enquanto a Madeira ardia, para só agora se lembrarem de que a Madeira precisava de um sistema de aviso moderno. Maia Camelo, da Iniciativa Liberal, também criticou o atraso. O deputado afirmou que a proposta chega 7 anos depois da lei nacional e questionou se o novo sistema regional traz, de facto, alguma adaptação à realidade da Madeira. Todos estamos de acordo e todos consideramos que é importante haver um sistema como este, não é? Isso está em causa. Agora, esta discussão e este enquadramento legislativo levantou, de facto, várias questões que já foram sendo assinaladas. A primeira também já referi, é que, na verdade, não há aqui nenhuma adaptação. Há aqui uma cópia do regime nacional e também, já agora, do regime dos Açores. Não há, ou não encontrou o PSD a necessidade de ir para além do que já consta do Decreto Legislativo Regional ou estabelecer adaptações, por exemplo, como se falou aqui, criar regras específicas para alerta a turistas. Agora, eu confesso, faz muita confusão existirem aqui três sistemas paralelos, um nacional e 2 regionais, para fazerem exatamente a mesma coisa. Estes sistemas não se deviam articular, não deviam comunicar entre si. É necessário haver um sistema regional em cima do nacional para fazer o que deviam todos fazer de forma integrada. E depois há aquilo que eu disse, o que é que muda efetivamente a partir de amanhã. É porque se isto era absolutamente essencial, então vem com 7 anos de atraso. E quer dizer que durante 7 anos não se fez aquilo que devia ter sido feito. Já a Sara Madalena, do CDS, defendeu a criação do sistema, considerando-o necessário e imprescindível. Nós temos uma história que justifica plenamente esta transposição. Nós temos o 20 de fevereiro, nós temos os incêndios de 2016, nós temos os incêndios de 2024. Ademais, esta proposta também tem, e atenção, o facto de não criar pânicos na população. Conforme a gravidade ou o agravamento da situação, primeiro as entidades e as autoridades competentes e só, numa última instância, a população. É um sistema que já funciona em muitos países ditos e, de facto, desenvolvidos. Portanto, esta proposta tem o nosso aval e consideramos necessária, imprescindível e, ademais, existente e com resultados por demais subejamente conhecidos em outros países, pelo que, naturalmente, iremos aderir à proposta. O diploma em debate pretende adaptar à região o sistema de aviso à população em situações de risco, incluindo incêndios, cheias e outros fenómenos extremos. Os exames nacionais do ensino secundário arrancam hoje, com quase metade dos 166 mil alunos inscritos a realizar a prova de português. Uma prova que continua a ser feita em papel, mas será corrigida pela primeira vez em formato digital. Nuno Domingos. A época de exames no ensino secundário começa hoje com a prova de português de 12º ano. O exame reúne alguns dos conteúdos dados ao longo dos 3 anos do ensino secundário. Um dos elementos da Associação de Professores de Português, ouvido pela TSF, vê nos alunos algum desinteresse pela disciplina. Maria do Carmo Oliveira dá como exemplo uma das turmas que ela própria ensina. E eles estavam absolutamente desinteressados pela matéria de português. Não retinham, não aprendiam, havia ali uma recusa na aprendizagem, sobretudo na aprendizagem de conteúdos ligados com a literatura, com os aspectos das humanidades, portanto não me pareceu que fosse uma coisa positiva. Mas, em contrapartida, a minha turma do 10º ano, que esteve a estudar conteúdos literários complexos, porque estiveram a estudar Camões e as Lusíadas, eram alunos bastante motivados e interessados e com uma disponibilidade muito grande para a aprendizagem de questões ligadas com a literatura, com a língua e com a cultura. O
professora considera que o papel dos tradicionais explicadores está a ser substituído. Maria do Carmo Oliveira aponta a chegada da inteligência artificial como ferramenta que mais ajuda os alunos. Alguns alunos conseguem agora, no fundo, a ajuda que um explicador lhes dava, conseguem através da inteligência artificial. Houve especificamente um aluno que veio mostrar uma aplicação que é direcionada para o apoio na preparação de exames. Portanto, é uma aplicação mesmo que funciona como um explicador. Maria do Carmo Oliveira, da Associação dos Professores Portugueses, acredita que, apesar do desinteresse, os alunos estão preparados para este exame. São 81 mil os alunos que estão inscritos no exame de português, por ser também obrigatório para a grande maioria dos cursos, é aquele que tem mais inscritos. Segundo os números revelados pelo Ministério da Educação nos últimos dias, mais de metade dos 166 mil inscritos nos exames manifestou interesse em candidatar-se ao ensino superior no próximo ano letivo. Tem, por isso, de realizar estes exames nacionais. Este ano tem uma novidade, tirando nos casos de geometria descritiva e desenho A, todas as provas vão ser corrigidas parcialmente com recurso à inteligência artificial depois de digitalizadas. Os professores corretores não terão interferência na correção das respostas de escolha múltipla. Quanto ao resto do conteúdo das provas, as respostas serão repartidas por professores diferentes para que nenhum professor tenha de corrigir a mesma prova inteira do mesmo aluno. A prova de português começa às 9h30 da manhã. À tarde, depois das 2, começa a prova de economia do 11º ano. Prova de português que já está concluída. Os alunos vão continuar a escrever as respostas à mão, mas em vez das tradicionais folhas de exame, as respostas serão dadas em folhas específicas que serão digitalizadas para que os professores corretores possam corrigir e avaliar na plataforma digital. No desporto, pés bem assentes na terra e sem pensar na Europa. É assim que o presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, olha para a próxima temporada, que marca o regresso do clube madeirense à Primeira Liga. É fundamental, acima de tudo, que nós tenhamos os pés bem assentes no chão, que este ano, o próximo ano, os próximos 2, 3 anos, são anos para criar condições para o Marítimo estar numa situação financeira estável para, posteriormente, então, sonhar com voos mais altos. Não adianta nós estarmos aqui a fazer futurologia no sentido de vamos jogar para a Europa. Não, nós vamos jogar para um campeonato tranquilo, atingir rapidamente os 35, 36 pontos, garantir a estabilidade e trabalhar paralelamente no plano comercial que vai dar sustentabilidade e futuro ao Marítimo. Em entrevista ao programa Marítimo na TSF, conduzido por Elvio Faria, o dirigente também não fala sobre possíveis reforços. Eu só se iniciasse a 1 de julho e o próprio mercado de transferências só se inicia no dia 1 de julho. A partir de agora que temos o nosso treinador, aqui que estamos a falar é acelerar processos. Acelerar processos no sentido que aqueles que venham a ser os futuros reforços do Marítimo sejam efetivamente mais valias para o plantel que nós temos. Depois de confirmada a chegada de Mitchell van der Gaag para o comando técnico do Clube Insular, Carlos André Gomes voltou a justificar a aposta, que acredita ser a mais correta para estabilizar o clube na Primeira Liga. Entrevista ao presidente do Marítimo para ouvir na íntegra, já a seguir, na antena da TSF. Toda a informação em dnoticias.pt.